Hoje eu passo por aqui para ministrar uma palavra para a sua vida. Eu sei que você que tocou nesse áudio aí, pode ser que você nem queira ouvir esse áudio, porque você está correndo. Porque na maioria das pessoas, elas estão correndo. Não querem saber. Ou talvez você que tocou nesse áudio, você me conhece. E você diz assim, não quero saber de blá blá blá. Não vou ouvir não. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está a me ouvir, preste bem atenção no que eu vou te falar. Sabe aquele momento na vida de um ser humano, que eu sempre digo que ele tem dois olhos e não enxerga, ele tem boca, não sabe o que fala, porque seja, fala de tudo, o tempo todo, sua língua não para dentro da boca. Sabe a época mais crítica na vida do ser humano? É essa época. E sabe quem está nesse patamar? São nós crentes, que a palavra vale para mim. Eu conheço a palavra, eu sou conhecedor, eu deixo de servir a Jesus e viro manipulador. Escuta o que eu estou te falando. E quando eu viro manipulador, é porque eu conheço a palavra, então eu começo a manipular, eu começo a desviar os servos do Senhor, aquele que não tem uma visão espiritual. Eu começo a trabalhar para Satanás sem que as pessoas percebam. Escuta, isso é muito grave o que eu estou falando. Isso é muito grave o que eu estou falando. Eu vejo muitas pessoas desta forma. Sabe, por poucas pessoas que eu conheço, eu vejo muitas pessoas dessa forma. Isso é muito sério o que eu estou falando. Eu não sou aqui nem um acusador, estou falando e nem estou profetizando na vida de ninguém. Eu estou falando de um assunto muito grave. Então é aquela pessoa que tem dois ouvidos, dois olhos e boca, mas não serve mais ao Senhor, apenas o Satanás. Sabe por quê? Ela passa a ser uma pessoa manipuladora. E por ser conhecedora, se você não vigiar, ela te joga no buraco, no caminho do abismo, ela te joga no inferno, sabe? É esse caminho que ela vai te colocar, sabe por quê? É uma pessoa tão cega, se você passar a observar essa pessoa de tão cega e tão surda, e sem língua para Jesus, porque é só pro mundo, ela só segue ao mundo, ela passa a praticar o pecado. Presta atenção no que eu tô te falando. Ela passa a praticar, achar que é normal, sabe? E ela ainda sai falando do seu pecado, na maioria das vezes, para as pessoas, o que ela pratica. Porque ela diz, isso aqui não tem nada a ver. Jesus fez nós seres humanos, foi para isso, foi para aquilo. Então a cada dia ela se afunda no pecado. Presta atenção. Ela está sendo chamada de maluco, de doido, né? Uma pessoa que não bate bem na cabeça. São pessoas que eles dizem que foi feita uma lavagem cerebral em você. Tem muitos que usam até os pastores, que o pastor está fazendo uma lavagem cerebral para arrancar teu dinheiro, para você pegar o teu pagamento, tá? Deixa eu te falar, Jesus não quer nada de você à força. Jesus não quer nada de você à força. Você faz por amor. Você faz se você quiser. Quando você estiver servindo a um tempo, quando você estiver servindo ao Senhor e estiver num tempo, que a pessoa te obrigada a dizimar e ofertar, a força, pega o que é teu, se levanta e vai embora, sacoda a poeira. Porque a esse tempo que fala de Jesus, eles não vão te cobrar nada. Eles vão a falar só. Somente a falar e você faz a tua parte. Então quem serve ao Senhor hoje em dia é chamado de fraco, de doido, de maluco. É isso que acontece. E sabe quem está usando a boca dessas pessoas? Ela não sabe o que estão dizendo, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás que age na vida dessas pessoas dizendo essas palavras. Aquele lá é o fraco, aquele lá trabalha com o pastor, aquele lá não sei o que, é o próprio Satanás. E fazendo assim, as pessoas começam a se desviar dos seus caminhos. Sabe por quê? Porque escuta a voz de Satanás. Porque se escutasse a voz de Jesus, o foco dela seria Jesus, não o pastor. O meu foco é Jesus, não é as pessoas. Eu tenho um objetivo, tenho um propósito na minha vida. O Senhor decretou na minha vida o propósito. Então o meu foco é Jesus, o dono da vida, o dono da cura, não é as pessoas. Nós chegamos num patamar que as pessoas começaram a olhar uma pelas outras e discutir a religião como se fosse política. Aonde você entra limpo e por incrível que pareça, ou sai sujo ou sai morto. Na política é assim, ou você sai sujo, ou você se suja, ou você sai morto para obedecer o sistema do governo, esse sistema que está aí maligno, aonde muitos comem e muitos não têm para comer, aonde muitos remexem no lixo para comer sujeira e muitos não estão nem aí. Sabe por quê? A falta do amor. O amor morrendo na terra, que é isso que está acontecendo a cada dia. O amor, com a morte do amor, as pessoas veem o seu desejo próprio, o seu consumo próprio. É isso que as pessoas estão vivendo e achando que tudo isso é normal. Achando que isso é tudo normal. Eu só digo para o Senhor e peço sempre, tenha de misericórdia da vida de todos. Que o Senhor tenha de misericórdia, de misericórdia. E você diz assim, ou pensa assim, escute, ele está dizendo que os crentes estão sendo usados por Satanás. Estou dizendo sim. Estou dizendo e afirmo sim. Sabe por quê? Ele não vai usar aquele que está sujo. Eu vou repetir. Ele vai usar aquele que está lá dentro do templo do Senhor. E por que aquele que fala de Jesus e está lá dentro do templo está sendo usado por Satanás? Sabe por que está sendo usado? Achou muito conhecedor. Achou que ele é o dono da vida. Achou que ele é o dono do milagre, achou que ele é melhor do que todo mundo. O orgulho começou a entrar, sabe? O orgulho começa a entrar na vida do crente. É na vida de muitos que diz que é servo do Senhor, que não é servo do Senhor, porque um verdadeiro servo não é usado pelo inimigo. E sabe o que eu digo mais? O que acontece? Ele deixou o orgulho entrar na vida dele. E o orgulho entrou, e ele deu uma brecha, e quando ele viu, o pecado foi entrando na vida dele devagarzinho, foi entrando. Quando dá fé, ele tá falando de Jesus já por conta dele, e não tem obediência, não tem compromisso nenhum com Jesus. Ele tem compromisso com o pastor, com a pastora, com seus amigos, né? Ele tem compromisso com as pessoas que tá ali no templo junto com ele, mas com Jesus não tem mais compromisso. Sabe por que eu digo isso? E tem autoridade de dizer do Senhor Jesus? Quem tem compromisso com Jesus tem temor a Jesus. Ele foge do pecado, ele não se abraça no pecado. Porque não existe salvação sem renúncia de pecado. E o que você vê são os crentes fracos, são cristãos fracos, porque fala de Jesus, mas não tem renúncia de pecado e não tem autoridade. Porque a gente só tem autoridade quando tem o poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita na tua vida. Aí tu tem autoridade de expulsar demônio, tu vê o mundo espiritual, tu enxerga onde ninguém pode enxergar. E sabe por que eu digo isso? Humildemente, eu estou aprendendo. Eu não sou nem um conhecedor. E eu posso ver, através das pessoas, muita coisa, onde nem eu posso falar. Eu prefiro ficar quieto, guardar pra mim, pra não ser chamado de louco a cada dia, ou de maluco, sabe? Então deixa eu te falar uma coisa. Estamos falando de renúncia. Não existe salvação se não tiver renúncia de pecado, sabe? Não existe salvação, eu repito, se não tiver renúncia de pecado. Então a pessoa tá lá, tá cantando, tá louvando, diz que é um crente, diz que é um evangélico, mas ela deu uma brecha, e essa brecha abriu outra brecha, um pecado foi chamando do pecado. Hoje em dia eu estou falando de milhares de pessoas que falam de Jesus por conta própria, já não tem compromisso mais com Jesus. Porque se tivesse, não estaria abraçado no pecado. É aquele que eu sempre digo no meus atos, estou sempre repetindo. Tem dois olhos, não enxerga, dois ouvidos, já não mais escuta. Porque ele vai dizer que tá certo e vai discutir com você. E se você tiver uma visão espiritual, você vê que as palavras duplica. As pessoas falam demais, enxerga de tudo. São pessoas que estão sempre vendo tudo, estão participando de tudo. Um servo do Senhor não participa de tudo. Ele participa das coisas do Senhor Jesus.